Imagine que você está em casa, tranquilo, assistindo sua série favorita, quando, de repente, as notícias anunciam: um asteroide colossal está vindo em direção à Terra. E para piorar, ele é praticamente um irmão gêmeo do monstrão que acabou com os dinossauros há 66 milhões de anos. Complicou, hein? Será que a humanidade sobreviveria a um evento dessa magnitude nos dias de hoje? Primeiro, vamos entender o que aconteceu com os dinossauros. Vamos voltar no tempo até a era em que o Tiranossauro Rex reinava como o maior predador. Os céus eram cortados por pterodátilos e o chão tremia com os passos do gigantesco Brachiosauro. Era uma festa de biodiversidade. Mas aí, uma nova estrela apareceu no céu. No começo, parecia só mais um pontinho brilhante. Em questão de horas, virou a coisa mais brilhante que poderia ser visto, superando até o Sol. Essa estrela era o asteroide Chicxulub, que era do tamanho de uma cidade, entre 10 e 15 quilômetros de diâmetro, e atingiu o local onde hoje é a Península de Yucatán, no México, com uma força absurda. O impacto não foi apenas devastador, foi apocalíptico. O asteroide atravessou a atmosfera em apenas 3 segundos. Antes mesmo de tocar o solo, o ar ao seu redor ficou tão quente que vaporizou boa parte da água do oceano abaixo. Quando finalmente bateu, criou uma cratera de proporções épicas e liberou uma energia equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas de Hiroshima. O impacto foi tão forte que quase alcançou as camadas internas da Terra e lançou o solo a uma altura de 32 quilômetros. Ondas de choque incendiaram florestas, terremotos atingiram todo o planeta e tsunamis gigantescos movimentaram os oceanos. Além disso, pedaços de rocha incandescentes caíram como uma chuva infernal. E o problema não era só o impacto. Ao passarem voando pelo céu, elas aqueciam tanto a temperatura que ocasionavam incêndios por onde passavam, deixando o mundo em chamas. E acredite, isso era só o começo. Depois de tudo isso, uma nuvem de poeira e gases tóxicos bloqueou até 90% da luz solar durante aproximadamente 3 anos, mergulhando a Terra em um inverno global. Chuva ácida, nevascas intermináveis e escuridão transformaram a Terra em um cenário digno de filme de terror. Os dinossauros foram dizimados, mas outros seres conseguiram a façanha de sair dessa com vida. Esse evento ocasionou o fim de 75% das espécies que viviam na Terra. Aqueles que conseguiram sobreviver foram alguns pássaros, pequenos mamíferos, lagartos e criaturas que sabiam se esconder no subsolo ou na água. E são justamente esses heróis que nos deixam uma lição. Se proteger em tocas ou cavernas profundas pode ser a sua melhor aposta. Mas e se fosse hoje? Para começar, temos algo que os dinossauros não tinham: ciência e tecnologia. A NASA e outras agências espaciais monitoram constantemente os objetos próximos à Terra. E já temos programas como o DART, que recentemente conseguiu desviar a trajetória de um pequeno asteroide em um teste bem-sucedido. Então, sim, existe uma chance de que possamos detectar um asteroide como Chicxulub com antecedência e até tentar desviá-lo. Claro que teríamos que convencer o Bruce Willis a assumir a missão, o que a deixaria ainda mais eficiente. Mas e se falharmos? Bem, aqui começa a brincadeira.
Mas antes de fazermos esse exercício de imaginação, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado nos nossos conteúdos. E deixe aqui seu comentário sobre como agiria para tentar escapar do asteroide. Voltando ao nosso papo, se um asteroide desse tamanho caísse na Terra hoje, o impacto inicial seria tão devastador quanto na época dos dinossauros. Primeiro, a localização desse impacto faria toda a diferença. No caso dos dinossauros, a península de Yucatán tinha grandes depósitos de gesso que liberaram dióxido de enxofre na atmosfera, ampliando o resfriamento global. Hoje, se o impacto fosse no oceano, por exemplo, o problema seria outro. Tsunamis arrasariam regiões costeiras em questão de horas. Se você estiver exatamente do outro lado do mundo na hora do impacto, terá um tempo um pouco maior para buscar um abrigo. Por isso, se agir rápido, tem mais chances de sobrevivência. Mesmo com essa distância, você sentirá a Terra tremer apenas meia hora depois da colisão. Se não tiver um abrigo, a melhor alternativa é buscar uma caverna, plano que vimos funcionar com alguns dos sobreviventes da época dos dinossauros. Cavernas oferecem temperaturas estáveis, protegem de detritos e, com sorte, podem ter água fresca. Mas esqueça o cardápio gourmet. Quando acabar seu alimento, a dieta seria à base de insetos, fungos e pequenos animais. E lembre-se, fique longe do mar, já que seriam comuns os tsunamis colossais em todo o planeta. A maior ameaça, no entanto, seria o efeito global. Assim como na época dos dinossauros, a poeira e os gases lançados na atmosfera bloqueariam a luz solar, o que posteriormente causaria uma queda drástica nas temperaturas e acabaria com as plantações. As cadeias de abastecimento seriam interrompidas e a fome se espalharia. Além disso, ao sair de sua caverna, você precisaria buscar locais onde não iria se transformar em um picolé. Hoje, dependendo do local do impacto, o lugar com uma chance maior de sobrevivência seria a Indonésia, que até mesmo na época dos dinossauros escapou dos maiores efeitos de tudo que rolou. Ali, com várias ilhas que possuem um clima relativamente mais ameno e sistemas de água doce que se mostraram eficientes naquela ocasião, alguns animais e plantas conseguiram se manter vivos. Mas não acho que a vida seria um mar de rosas. Você teria água, uma temperatura um pouco mais suportável, cavernas profundas para se proteger e ainda encontraria alguns pequenos seres vivos para se alimentar, mas tudo em meio a um estilo de vida extremo, lutando a cada dia para se manter vivo. Mas aqui está a diferença crucial que poderia mudar tudo. Nós, humanos, temos recursos e conhecimento. Países poderiam transformar bases militares subterrâneas em centros de sobrevivência, enquanto cidades poderiam construir sistemas de estufas subterrâneas para o cultivo de alimentos sem luz solar. E claro, no nosso caso, a comunicação global também seria uma aliada. Satélites e redes de integração em órbita seriam usados para coordenar esforços em todo o planeta, enquanto cientistas trabalhariam em tempo integral para desenvolver soluções rápidas, como fontes de energia alternativa e sistemas de purificação de água. Embora nem todos tivessem acesso a esses recursos, a criação de redutos humanos seria uma tentativa de preservar o máximo possível da civilização. No entanto, mesmo se tudo isso funcionar perfeitamente, ainda assim seria uma luta complicadíssima. Uma grande parte da população mundial não sobreviveria. Algumas cidades inteiras desapareceriam e o impacto psicológico de todo esse caos seria enorme. Seríamos testados como nunca antes.
E o mais incrível é que, no meio de tudo isso, nós talvez fôssemos a prova de que, apesar das adversidades, a humanidade é resiliente. Enquanto os dinossauros apenas reagiram ao desastre, nós poderíamos planejar, compartilhar conhecimento e construir soluções. Não seria fácil, mas como sempre, o verdadeiro desafio da humanidade seria manter sua essência, a esperança e o esforço coletivo para sobreviver e reconstruir. Se os dinossauros tivessem nossa capacidade de adaptação, talvez ainda estivéssemos vivendo em um mundo dominado pelos nossos antecessores. Então, a resposta curta é: sim, temos chances de sobreviver, mas seria um desafio e tanto. A grande questão é: estamos prontos? Até a próxima!